Queridos irmãos da Casa Espírita Mãos Unidas, vamos nos reunir para a nossa reflexão desta noite. Não sem antes nós elevarmos o nosso pensamento em prece na busca dos nossos bons amigos espirituais, em busca de Jesus, nosso Mestre Maior, a quem nós pedimos toda luz e inspiração em todos os corações e em todos os lares. Para a nossa reflexão, vamos nos valer do livro O Código do Monte, do nosso Sérgio Lopes. Vamos refletir sobre as virtudes das bem-aventuranças, referente ao Sermão da Montanha, quando Jesus faz a apresentação das bem-aventuranças do caminho que deve ser desenvolvido pelo espírito para a sua evolução. E quando eu falo na evolução do espírito, não me refiro ao espírito desencarnado, fora da matéria, ou nós aqui na condição de humanos, mas na evolução do espírito, independente de onde esteja, de qual o seu estágio de evolução. Todas as bem-aventuranças se referem às qualificações, às virtudes que precisam serem desenvolvidas para chegarmos aos níveis de aperfeiçoamento que vai nos dar os méritos necessários para alcançarmos o reino de Deus. Mas o que é virtude? Conceitualmente, virtude é a qualidade de quem tem força e vontade de agir. Mas não é a qualidade do homem bom, mas, na verdade, daquele que se esforça para se transformar no homem bom, no homem de bem. Porque, a bem da verdade, nós estamos no mundo para caminhar rumo ao aperfeiçoamento. Não somos ainda bons, mas precisamos fazer esse esforço de nos tornarmos melhores. Virtudes nós podemos qualificar também como todas as qualidades que enobrecem o espírito. Todas aquelas qualidades morais e espirituais que vão fazer com que estejamos no caminho do nosso aperfeiçoamento. E qual é a virtude das virtudes? A virtude das virtudes é a caridade. Mas esse é o final da nossa caminhada. Desenvolver as virtudes é como escalar uma montanha, desde a base até o topo, começando, portanto, pelo chão, pelo começo. Né? Há um caminho a ser seguido, um caminho de ascensão, com muito esforço, abnegação e saber vencer as dificuldades que esse caminho representa. No Sermão da Montanha, como nos ensina o nosso Haroldo Dutra Dias, na apresentação deste livro, diz ele que o Sermão da Montanha representa a vigorosa declaração de princípios com vistas à regeneração da humanidade, o aperfeiçoamento do espírito. É um código moral, ético-moral, de alcance universal para todos os seres, encarnados e desencarnados, de todas as raças, de todas as crenças, de todos os níveis evolutivos nossos, como humanos, como também dos espíritos que circulam o nosso orbe terreno. Enunciado ao povo, o Sermão da Montanha, mas, sobretudo, vivido e exemplificado por Jesus em todos os lances da sua vida. Ele propõe, nesse sermão, a mansuetude no mundo de tribulações, a paz em meio às guerras, a simplicidade e a humildade, onde a proposta humana ainda continua a ser a do sucesso. E sucesso colocado aqui com essa disputa do um contra o outro, do vencer o mais forte. Indica a limpeza de coração e a atitude pacificadora, onde a palavra de ordem da nossa humanidade continua sendo de malícia, de esperteza, de destruição dos obstáculos das pessoas que estiverem no nosso caminho. Cada uma das bem-aventuranças guarda
uma das grandes virtudes necessárias para o nosso desenvolvimento, para o desenvolvimento da alma. É como um encadeamento rumo à ascensão do espírito ao reino de Deus, que Jesus se refere em várias passagens, o reino de Deus. Na primeira bem-aventurança, quando Jesus chama de bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, está expressa a virtude chamada humildade. E está, veja só, na primeira bem-aventurança, porque é a base de todas as virtudes. Quando nós vamos nos exercitar para buscar o nosso aperfeiçoamento, nós precisamos fazer essa viagem interior, essa busca do autoconhecimento. Precisamos enfrentar todas as nossas qualificações, todas as nossas características, numa autoanálise, na busca do autoentendimento. Precisamos voltar às nossas bases, ao zero, ao começo de tudo, a recomeçar do zero. Talvez por isso precisamos reencarnar tantas vezes, ou seja, reiniciar o caminho do nosso aperfeiçoamento. Como, por exemplo, na reencarnação, quando voltamos para a Terra e vamos começar tudo de novo. Desde o aprender a caminhar, aprender a falar, aprender a pensar, e vamos evoluindo, vamos alcançando, conquistando, desde a base, desde o início. A humildade é aquela virtude que nos dá a noção de qual é o nosso lugar na vida, qual é o nosso tamanho. Nós tomamos dimensão do que nós somos em realidade. Essa é a virtude primeira. Primeira, no sentido de que nós fazemos dela a base para o desenvolvimento de todas as outras virtudes. E como contraponto, o orgulho. Na segunda bem-aventurança, quando Jesus nos diz que bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados, e aqui Jesus coloca num futuro serão consolados, a virtude é a resignação. A resignação é a arte de saber esperar. É a submissão paciente e consciente, quando nós temos noção do que estamos fazendo. Não é essa submissão tola de se colocar em uma condição que não é nossa, de subserviência. Não. A resignação é a arte de saber esperar com consciência e com paciência. Para chegarmos a esse estado de resignação, nós precisamos de resistência. Saber resistir às nossas fraquezas, aos desejos de nos acomodar e ao nosso desejo de revide. Precisamos resistir. E, por fim, a resiliência, que é essa arte de saber fazer uma reversão positiva. Todas as vezes que tivermos as nossas derrotas, saber reagir, saber transformar essa derrota, esse estado colocado pelo desastre, pelo erro, pela falha, como motivo para se reconstruir com mais força e com mais vigor. E no contraponto, a revolta. A revolta é o contraponto da resignação. Na terceira bem-aventurança, quando Jesus nos faz lembrar que bem-aventurados são os mansos, porque eles herdarão a terra, nos faz menção à mansuetude. Essa é a virtude da calma, da consciência e da paciência. Quando nós usamos largamente a expressão eu não levo desaforo para casa, esse será um uso trocado, invertido do real valor dessa expressão. Aquele que vai levar o desaforo para casa é aquele que não sabe se submeter, que não tem o sentido da resignação, que vai fazer com que a agressão sofrida permaneça no seu espírito, guarde-se na sua alma, enquanto que aquele outro que não guarda, esse não vai levar para casa esse desaforo. Bem-aventurados os mansos, porque eles possuem a si mesmo, têm autocontrole,
tem serenidade. E o contraponto é o espírito de agressividade. Na sua quarta bem-aventurança, nós vamos começar a sair um pouco de dentro de nós. Quando Jesus nos diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados, nós estamos trazendo a virtude da fé. Nos 3 primeiros passos são as virtudes de caráter interior, de trabalho íntimo do próprio indivíduo. Quando ele volta para dentro de si mesmo, volta à estaca zero para começar a sua reconstrução a partir das bases. Essa é uma viagem para o interior. No quarto primeiro passo começa a eclodir a nossa espiritualidade. Veja só, a humildade nos dá a dimensão do nosso real tamanho. A resignação nos faz aceitar sabiamente, enquanto que a mansuetude nos afasta da revolta. A fé nos lança para mais além, na busca do outro, na busca do a mais, na busca de algo além de nós, na busca de Deus. Quando começamos a perceber que não somos tudo na natureza, que não somos tudo, que há uma força superior ao que nós conhecemos. A força primitiva, de onde tudo se gera, para onde tudo deve se encaminhar. Nós estamos no caminho da nossa espiritualidade, descobrindo Deus na nossa alma. É o alento final. A fé é o alento final. Fé é a virtude espiritual da crença, do acreditar. Mas essa crença, essa fé precisa ser racional, precisa ser consciente. Nós precisamos ter controle no que e em que nós vamos depositar a nossa fé. Isso quer dizer fé racional. A fé é a virtude que ilumina e fortalece todas as outras virtudes. E no contraponto está a descrença. Na quinta bem-aventurança, já vai fazer com que nós começamos a perceber o outro, que há mais seres na nossa vivência. Bem-aventurados os misericordiosos, porque receberão a misericórdia, a virtude do perdão. Perdão é desculpar, tirar a culpa, absolver o outro da sua culpabilidade, ao menos dentro da nossa alma, no nosso coração. Não é minha essa carga, é dele, precisa ficar nele. Quando nós temos essa consciência de que essa falha não é do próprio indivíduo, nós vamos começar a aprender a perdoar. Veja que o perdão é muito mais de coração, de alma, do que de raciocínio. Nós não vamos esquecer da ofensa proferida, da agressão recebida, porque essa vai estar no nosso consciente, na nossa inteligência, e esquecer torna-se impossível, mas nós podemos preservar o nosso coração, a nossa alma, sabendo reservar a quem de dever e a quem de direito aquilo que nós guardamos na nossa alma. Perdoar não é esquecer, portanto. E no contraponto do perdão, o espírito de condenação. Na sexta bem-aventurança, a espontaneidade. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. A virtude da espontaneidade. A pureza de coração. O coração da criança, com toda a sua simplicidade, com toda a sua honestidade e com toda a pureza. A limpeza a simplicidade é essa limpeza do nosso coração, do nosso espírito. E no contraponto, a dureza de coração. Na sétima bem-aventurança, os pacificadores. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados de filhos de Deus. A virtude do altruísmo, ou seja, do outro. A virtude do pacificador é o altruísmo. É aquele que age com paz e com a não violência. É aquele que
procura a pacificação das coisas. Procura fazer com que as pessoas encontrem a paz. É o maior dos mandamentos, quando Jesus nos diz que o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo é semelhante a este, que é o amor ao próximo, nós estamos entrando no altruísmo. O outro, a alteridade. A alteridade é o amor ao diferente, o respeito às qualificações de cada um. O pacificador é o que exercita a ciência da paz, que age pela paz. No contraponto, o egoísmo. Na oitava bem-aventurança, a virtude das virtudes. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. A virtude da caridade. A virtude das virtudes. Fora da caridade, não há salvação, como nos ensinam os espíritos a Allan Kardec. Não fora da caridade, não tem como nós evoluirmos. A caridade no sentido do amor em ação, o amor ativo. Como nos ensina Paulo de Tarso na sua epístola. A caridade é paciente, é branda, é benfazeja, não é invejosa. Não é temerária e nem se precipita. Não se enche de orgulho, não cuida de interesses, não suspeita mal algum em ninguém. No contraponto, nós escolhemos colocar a inferioridade. Porque essa é a virtude das virtudes, ou seja, quando nós conseguimos desenvolver as nossas virtudes, nós nos tornaremos caridosos. A caridade é essa soma de todas as virtudes. Quando nós vamos exercitar a caridade, nós precisamos da humildade, nós precisamos da resignação, nós precisaremos do perdão, nós precisamos do altruísmo. Quando estivermos com todas essas virtudes em ação, nós estaremos alcançando o espírito de caridade. O que é evolução, portanto, o contrário de inferioridade. Meus irmãos, alegrai-vos. Alegrai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu. Não que essas sejam todas as virtudes do homem de bem, mas com certeza, como nos ensina o Evangelho segundo o Espiritismo, aquele que possui essa estará, com certeza, no caminho de alcançar todas as outras virtudes. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, não servirá, terá que ser lançado fora. Ou seja, precisaremos ter todas as virtudes agindo na plenitude para sermos o bom sal. O sal que vai dar o sabor correto a todos os alimentos. Vós sois a luz do mundo. E a luz não foi feita para ser escondida abaixo do alqueire, mas ser colocada acima, que possa iluminar a todos e a todos os caminhos. Portanto, a luz que já brilha em nossos corações precisa estar ao alcance de todos, servindo a todos. Assim, resplandeça a vossa luz. Assim na terra, como em todos os mundos, as luzes do bem precisam ser levadas. Para finalizar, Aristóteles nos ensina que nenhuma virtude é natural. Logo, é preciso tornar-se virtuoso, trabalhar as virtudes. É praticando as ações justas que nos tornamos mais justos. É praticando as ações moderadas que nos tornamos moderados. E praticando as ações corajosas que nos tornamos corajosos. E esse ensinamento de Aristóteles está concetâneo com os ensinamentos do Evangelho segundo o Espiritismo, quando nos diz que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar as más tendências. As más tendências são aqueles contrapontos da virtude, os vícios que nós ainda trazemos na nossa alma. Esses nós precisamos dominá-los. Mas muito mais que isso,
o esforço de transformação moral. Esta é a mensagem do nosso Evangelho. A evolução das virtudes em nosso ser para que nós evoluamos. Que Jesus, no seu amor infinito, ilumine e nos encoraje para que possamos realmente encontrar em nós o exercício das boas virtudes. Que assim seja.